Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vou trabalhar com vocês mais uma aula de literatura. Hoje a gente vai falar sobre o Barroco. Bom, gente, antes de começar, espero que vocês estejam acompanhando todas as nossas videoaulas. Porque, gente, é muito importante nesse período que a gente está passando que vocês não percam o costume de estudar. Lembrando também, gente, não esqueçam, a gente tem a parte dos conteúdos e a gente tem a parte dos exercícios. E assim, o que é legal? São professores diferentes, com isso vocês escutam explicações diferentes, ou seja, isso só vai trazer coisas positivas para vocês. Então aproveitem essa oportunidade, aproveitem as aulas, gente, seja de gramática, literatura, matemática, física, aproveitem. Assim vocês não perdem o ritmo de vocês. Já que nós estamos falando disso, lembrando, gente, que o Barroco, a gente já teve uma aula sobre ele, onde a gente falou sobre a parte cultista, que é uma corrente, e a outra corrente barroca, que é a parte conceptista. Ou seja, gente, são as duas correntes. Mas vale lembrar que nós temos dois autores principais, que é o Gregório de Matos, que é popularmente, gente, chamado de Boca do Inferno. Por quê, gente? Ele vai ter especificamente poesias satíricas, onde ele vai falar mal de todo mundo, ele cita nomes, ele não se importa. Tanto que tem um poema bastante famoso dele, onde ele fala do estado da Bahia, onde ele fala que ele fica muito triste, porque ele, baiano, fica muito triste de ver o estado que está o seu tão amado local de morar. Também, gente, além do Gregório de Matos produzir a parte satírica, ele também tem poesia lírica, que é dividida em amorosa e religiosa. Além dele, nós temos o padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira, ele vai produzir, gente, sermões. Por que ele vai produzir sermões? Gente, ele é um padre. Então, a forma que ele tem de escrita, que ele está mais acostumado, são os sermões. Então, ele vai produzir sermões como, por exemplo, o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Ele vai produzir o sermão do bom ladrão, onde ele vai falar sobre o que é ser mais ladrão. É quando você rouba grande quantidade ou você rouba uma pequena quantidade. Ou seja, os sermões dele são todos argumentativos. Bastante importante vocês darem uma olhada, uma lida. Existem vários vestibulares pelo Brasil que trabalham textos do Antônio Vieira, então não esqueçam disso. Então vamos aos exercícios. Primeiro exercício. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. A linguagem, alguma coisa. O paradoxo, alguma coisa, e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia alguma coisa. Gente, primeira coisa, paradoxo trabalha com a ideia de oposição, ou seja, qual o movimento literário que também trabalha com essa ideia de oposição? O barroco. Então, gente, já sei que é a letra B. A linguagem rebuscada, o paradoxo, a antítese e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia barroca. Ou seja, gente, o que vocês sempre precisam lembrar do barroco? Dualidade, linguagem rebuscada. Tanto que vale lembrar que aqui no Brasil a gente foca no catolicismo, gente, porque é a religião presente no barroco. Aqui no Brasil, a gente tem várias igrejas católicas que tem muita ornamentação dourada. Muito dourado. Você vai no altar, tem muito e muito dourado. Por que isso? Eles tinham que trazer, gente, mostrar a riqueza deles. E com isso, gente, os artistas barrocos se inspiraram nisso e falaram, opa, a gente também tem que fazer coisas bonitas. Mas a gente não pode fazer desenhos. A gente vai pegar e vai trabalhar com a palavra. Quanto mais difícil for, melhor é. Então, por isso, gente, que a linguagem é tão rebuscada. Lembrando também, paradoxo e antítese são duas figuras de linguagem que trabalham com a ideia de oposição.
Então, por isso, gente, que essa questão de oposição é tão importante no barroco. E também essas duas figuras de linguagem, tá? Então, muita atenção a elas. Aí nós temos na número 2. Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas do texto inicial. Como bom barroco e oportunista que era, este poeta, de um lado, lisonjeia a vaidade dos fidalgos e poderosos. De outro, investe contra os governantes, os falsos fidalgos. O fato é que seus poemas satíricos constituem um vasto painel, alguma coisa, compôs com rancor o engenho, ainda hoje admirados pelas expressividades. Vamos lá, gente. Tá falando que era um poeta. Quem a gente tem de poeta aqui? Cláudio Manuel da Costa e o Gregório de Matos. Por quê, gente? O padre Antônio Vieira, ele não trabalha com poesia. E também, gente, ele não segue o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Quem faz isso é o José Lins. Ele sim, que lá na frente no modernismo ele vai seguir isso. Aí ficamos com os dois. Mas qual deles, gente, vai trabalhar tão diretamente com poemas satíricos? Somente o Gregório de Matos. Então a gente fica entre o Brasil do século XIX e a Bahia do século XVII. Só que daí a gente tem que lembrar que ele sempre vai focar onde? No estado que ele nasceu. Ou seja, no estado da Bahia. Ele não vai escrever, gente, num cenário mundial. O foco dele realmente vai ser no estado da Bahia. Número 3. Assinale a alternativa incorreta. Gente, muito cuidado, é incorreta. Letra A. Na obra de José de Anchieta encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e textos para teatro com clara intenção catequista. Gente, aqui a gente não está falando somente do barroco. O José de Anchieta, gente, foi um padre muito importante para a literatura aqui do Brasil. Ele realmente escrevia textos, seja de teatro, poesias, para catequizar os índios. Realmente era esse o objetivo dele, de catequese. Então, a letra A está correta. Letra B. A literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser predominantemente descritivo. Gente, o quinhentismo é a primeira vez que nós temos alguma representação escrita aqui no Brasil. E lá no quinhentismo, gente, vale lembrar que a primeira carta, o primeiro texto produzido aqui no Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha. E essa carta, gente, ela era totalmente descritiva. Por quê? Era uma carta que ele mandou para o rei de Portugal, explicando como era o novo país descoberto, a nova terra descoberta. Ou seja, a letra B, gente, também está certa. A literatura sessentista é a mesma coisa que literatura barroca, reflete um dualismo. O ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Sim, gente, essas são as características do barroco. Justamente o que? Eles trabalham com essa dualidade. Então, sempre que eu tiver dualidade, eu estou trabalhando com o barroco. Letra B. Letra D. O barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos e interrogações. Sim, gente, ele vai trabalhar com a dualidade das coisas. Ou seja, paradoxo e antíteses são figuras de linguagem que trabalham com a oposição. Por isso que elas são tão importantes no barroco. E letra E. O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo um raciocínio lógico, racionalista. Gente, qual que é o problema da E? Que é a alternativa incorreta. Aqui, gente, na verdade, os conceitos eles estão trocados. Porque o conceptismo é o jogo de ideias e o cultismo é o jogo de palavras. Então, cuidado, gente. Só lembrar que, por exemplo, quando uma pessoa fala muito bem,
diz que ela é uma pessoa culta, porque ela usa palavras difíceis. Então, o cultismo, gente, é mais fácil associar desta forma. Tranquilo, gente? Bom, gente, sei que é difícil lembrar o nome dessas correntes barrocas, desse monte de coisa, mas espero realmente ter ajudado vocês com mais alguns exercícios de barroco. Até a próxima aula!